40 semanas, chegou a data provável do parto e seu bebê ainda não deu as caras por aí, vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te explicar o que fazer. 40 semanas é o que chamamos da data provável do parto, é a DPP. Mas lembre-se que para começar, tá? Que essa data não significa uma data de validade do seu bebê, tá? Então, dê tempo ao tempo, é natural que entre 39 semanas e 40, a maioria dos bebês dão as caras, tá? Então, calma lá que você ainda tá no momento adequado. Essa história de o bebê passou da hora, o bebê nasceu roxo e tudo mais, isso aí é tudo balela, tá? 40 semanas ninguém passou da hora ainda não. Principalmente se você tá numa gestação de risco habitual, ou seja, não tem diabetes, não tem hipertensão, o desenvolvimento do seu bebê tá tudo bem, tá sentindo o bebê se movimentar, que é super importante, tá? Inclusive isso entra nos sinais de alerta. No meu curso tem uma parte específica para os sinais que você deve estar atento. Eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição e ainda dá tempo de você assistir. As aulas são simples, descomplicadas e bem rápidas e com certeza vão preparar muito melhor você e o seu acompanhante. Então, voltando, né, 40 semanas, essa data que tá aí no seu cartão não é uma data, tá, assim, que você deve ficar preocupada, apesar de que é totalmente compreensível que a sua ansiedade com o passar da gestação, né, vá aumentando. Principalmente porque é bem provável, deixa eu ver se eu adivinho, que você tá recebendo um monte de falatório assim. Ah, mas o bebê da vizinha passou da hora e aconteceu isso, isso e isso. Ah, mas meu neném eu esperei demais, os médicos esperaram e ele nasceu roxo. Ah, mas esse menino não vai sair daí não? Não vai nascer logo não? E todo dia as pessoas te perguntando, já nasceu? Já nasceu? Realmente eu sei que cansa a beleza da mãe, né? E vai deixando a gente temerosa com a situação. Mas não precisa se preocupar, de verdade. É muito importante que você se mantenha no pré-natal, tá? Pra continuar essa avaliação, né? Da sua saúde e da saúde do bebê. O bebê, ele pode nascer até 2 semanas após essa data. Mas no Brasil, convencionou-se que com 41 semanas, se nada acontecer, né? Porque eles não são bobo, né? Eu sempre falo assim para as gestantes que vão para indução, que, poxa, pensa bem, o bebê tá no melhor lugar do mundo, num espaço aconchegante, não se preocupa com mamar, a comida chega gratuitamente, ele não faz esforço nenhum, né? Então, é compreensível que ele queira continuar no melhor lugar do mundo. Mas com 41 semanas, se nada acontecer, então você deve procurar assistência, tá, de saúde. Isso é, se você não tem uma equipe, às vezes que essa equipe já entrou no acordo com você de esperar até 42, aí tudo ok. E se você tiver feito um acordo aí com a sua equipe de parto domiciliar, por exemplo, se for a sua realidade, de que vai esperar até 42 semanas, mas você beirar a calçada de um hospital com 41 semanas, a chance deles quererem te internar é bem grande. Por quê? Porque tem uma política, né, de recomendação a nível de saúde pública, ou seja, para a gente reduzir alguns riscos, então não se sabe se essa mulher tem equipe ou não, o ideal é você reduzir riscos e aí com 41 semanas você já faz a internação para a indução medicamentosa, que eu vou explicar nesse vídeo. Só que antes de falar da indução medicamentosa, eu vou explicar para você algumas manhas naturais aí, para você começar com 40 semanas. Não adianta fazer essas induções naturais antes de 40 semanas, e eu vou explicar por quê. Se você fizer as orientações que eu vou te passar, inclusive algumas eu vou deixar a receita escrita aqui na descrição, que não dá para eu falar todos os ingredientes e tudo mais, mas leia com atenção, tá? Se você fizer isso antes, a mulher tá ansiosa com 37 semanas, não é mais prematuro, esse menino não vai nascer logo, não vai adiantar. Você pode gerar algum desconforto para você, pródromos, contrações de treinamento mais frequentes que não vão dar em nada, porque o seu útero ainda não tem receptor de ocitocina. O que são os receptores? Os receptores são as fechaduras, tá? E a ocitocina é um hormônio, né, que gera as contrações, é o hormônio do amor. Ela está presente em outros momentos, mas ali no trabalho de parto ela é responsável pelas contrações do útero. E aí ela
aumenta esses tratamentos naturais, os chás, as ervas fazem aumentar as contrações, aumentar o nível de ocitocina, né? Mas se não tem receptor, se esse útero não tá maduro ainda, aí não vai adiantar nada, tá? Então não faça antes da hora. O mais ideal para uma indução natural pegar é o mais próximo mesmo das 40 semanas, para que você tente uma intervenção, porque não deixe de ser intervenção, tá? Mesmo natural, mas você está intervindo no tempo natural das coisas. E aí você faz essa indução natural com 40 semanas, só para que você saber que está tentando ali uma semana antes algumas outras estratégias, evitando assim a indução medicamentosa. Então pega aí a caneta, o papel e anota, que eu vou passar algumas aqui, tô fazendo tudo de cabeça, hoje não tem script. E você vai precisar, uma das formas é o óleo de prímula. O óleo de prímula que inclusive eu passei ele num vídeo aqui sobre TPM, tá? Você já pode usar de agora e usar depois, lá quando sua menstruação retornar, que é bem útil para a saúde da mulher. E aí eu vou colocar a formulação, como usar, quantas vezes por dia aqui na descrição, tá? Além do óleo de prímula, você pode providenciar também um chá que a gente fala que é uterotônico, né? Vai diversas, e aí é o chá da Naoli, uma parteira famosa, eu sempre passo para as minhas buchudas. E esse chá, ele vai, algumas coisas que eu me lembro, né? Ele vai canela, aquelas bolinhas de pimenta do reino, folha de abacate, chocolate, tá? Então, vou deixar a receita aqui embaixo também na descrição, calma. Mas esse chá você vai tomando aí umas 2, 3 vezes por dia. Comer abacaxi. O abacaxi tem uma substância chamada bromelina. E aí nessa substância ajuda ali a favorecer o colo uterino. Então não custa tentar, né? O abacaxi pode ser um abacaxi, sabe com o que? Você faz ele no forno e já coloca ali uma canela em pó. Olha só, canela, abacaxi, bora tentar de tudo. Com 40 semanas é aquela hora que a gestante agora tá engajada em fazer esse menino chegar, né? E é uma graça essa parte, porque vocês ficam bem ansiosos para chegar ao trabalho de parto, fica toda feliz com aquela contração, e aí depois, na fase ativa, deixa pra lá, não vou contar pra vocês não. Também algumas aí curiosidades acerca das comidas apimentadas, né? Se elas podem alterar e modificar a contratilidade da musculatura lisa no nosso organismo. O que é essa musculatura lisa? Musculatura do útero, né? E claro, de outros órgãos. Mas falando de trabalho de parto, é a musculatura do útero. E essas comidas apimentadas, se você não tem nenhuma contraindicação para o uso delas, você também pode fazer uso, né? Aproveitar. Outra questão é a questão das relações sexuais. Primeiro, por quê? Talvez você esteja ansiosa, emocionalmente você não tá querendo nem saber disso, né? O buchão tá grande e tudo. Mas dá seu jeito aí, por quê? Né? E se entrega para esse momento de forma tranquila mesmo emocionalmente, para que seu corpo libere naturalmente a ocitocina. É muito comum as mulheres depois de relação sexual entrarem em trabalho de parto. Inclusive esse foi o meu caso. Durante a relação sexual você já vai liberar a ocitocina, que já é bem legal. Mas se for possível, né, ter contato com a ejaculação lá no colo uterino também é bem legal. Por quê? Porque, calma, não tem como você engravidar de novo, você já tá grávida, tá? E tem prostaglandina no sêmen. A prostaglandina é justamente a substância que, se você não entrar em trabalho de parto com 41 semanas, vão colocar em você lá. Então, olha só, tem no esperma masculino. Então, vamos usar essa prostaglandina aí, tá? Os métodos naturais que eu utilizo, que geralmente eu recomendo de forma mais assertiva e segura, são essas. Existem outros? Existe. Mas eu não recomendo, tá? Eu não vou nem citar eles aqui para não dar muita ideia para vocês. Mas se você tiver alguma dúvida ou tiver uma sugestão a mais, me conta aqui nos comentários que outro tipo de indução natural para o trabalho de parto você conhece. Ainda falando de induções não medicamentosas, eu vou falar duas aqui para eu não esquecer. Uma é a indução mecânica, também é uma opção. O que é indução mecânica, Carol? É uma indução que a gente chama método de Krause. Ele é muito usado para as mulheres que têm cesárea anterior e estão sonhando com o VBAC, né? Que é o parto normal após cesárea. Essas mulheres não podem fazer indução medicamentosa. Se tiver uma cesárea, chegar a 41 semanas
e nada acontecer, é provável que você vá para outra cesárea. Então, se a sua meta, o seu sonho for parir por parto normal, tentar isso, fala com o médico do plantão, ou melhor ainda, com o seu médico pré-natalista, para ele fazer uma indução com a sonda. O que é isso? É colocar a sonda no meio do orifício do seu colo, inflar o balonete, e aí vai fazer uma dilatação meio que forçada, né, mecânica, mas na hora você não vai sentir dor não, tá? Depois é que esse útero, esse colo do útero, na verdade, vai gerando um processo inflamatório e ele dá início às contrações, dá início, né, ao desdobramento ali, né, vai se rompendo os tecidos conjuntivos do colo, esse colo vai ficando mais preparado. E a acupuntura super pode ajudar no desenrolar, no desencadeamento, assim como também vai ajudar lá no alívio da dor. Mas falando aqui de indução, acupuntura, se você tem um plano de saúde, se você tem como pagar uma sessão para alguém fazer para você, tá? E você pode também ver alguns pontos de acupressão. Inclusive a gente tem um ponto que eu vou deixar a imagem aqui, porque agora eu me esqueci o nome dele, mas fica ali perto do tornozelo, do maléolo. É um ponto de acupressão que a gente pode tá deixando um grão, tá estimulando ali, né, com massagem, tá? Para que tudo isso somado, né, se desencadeie o trabalho de parto. Nessa fase, só para te lembrar, continue atento aos movimentos do bebê e não existe alta do pré-natal. Então, continue indo para as consultas independente da idade gestacional, mesmo que o médico erroneamente te orientar, não precisa mais vir não, a gente se vê depois que o bebê nascer, não faça isso, tá? Essas consultas têm que ser pelo menos semanais aí no final da gestação. E ficar atenta a sangramento, perda de líquido e a movimentação do bebê. Isso é super importante. Lembrando que as mulheres que estão tendo contração e ainda não têm 37 semanas também precisam procurar o hospital, porque você pode estar tendo a experiência de um trabalho de parto prematuro. E aí, neste caso, não é para você esperar em casa, não. E agora, a indução medicamentosa. Sempre que uma mulher chegava lá no hospital, quando eu estava trabalhando, eu sentava com ela e perguntava, você sabe o que é essa indução? Ela, não, só me falaram para vir para indução. E é muito triste, né? Porque ela vai passar por um procedimento que inclusive é longo e ela não tem explicações. Então, multiplica esse vídeo, tá? Manda para as buchudas, independente da idade gestacional que elas estejam, para que elas fiquem cientes do que vão passar. Assim, elas vão ser, inclusive, pacientes mais satisfeitas, né? Vão ter mais segurança no seu parto, tá? A indução, né, medicamentosa, ela vai acontecer para aquelas mulheres que não têm cesárea anterior, como eu falei, e não vão colocar o soro em você assim que você chegar. Calma. O médico vai te avaliar, vai ver a vitalidade do bebê, através da CTB, muito provavelmente, que é a cardiotocografia, tá? É um exame que você fica deitadinho ali para ver os batimentos. Não vou explicar agora sobre esse exame. Mas aí, se estiver tudo bem, você tá apta a ir para indução. Aí ele vai fazer um toque. O bendito toque. Quando ele fizer o toque, ele vai dar uma nota para esse toque. É um índice de Bishop, tá? E aí, a partir dessa nota, o colo tá alto, tá fechado ainda, que é o natural de uma mulher sem contração. Sem contração, não tem dilatação. Não tem pra que ter agonia, tá? Quando esse índice ali, ele tem uma tabelinha menor que 6, aí você vai para o misoprostrol. Quando dá maior que 6, às vezes você teve um pródromos durante a semana, algumas contrações que já fizeram seu colo dilatar, afinar. Então, pode ser que você chegue lá e descubra que está com 3 centímetros, 4, enfim. Mas vai depender dessa avaliação no toque, tá? Então, vamos falar do misoprostrol ou nos privados, em alguns hospitais, a gente já tem o Propes, que é a marca de uma outra forma da mesma medicação, que é a prostaglandina. Então, o misoprostrol é um comprimido, que geralmente é o que tem nos hospitais públicos, tá? E aí o médico vai colocar um comprimido a cada 6 horas, tá? E por isso demora tanto esse processo de indução. Você pode usar no máximo 6 comprimidos. O ideal é que você use 6 comprimidos, tá? Pra você garantir que tentou tudo. E aí, se não pegar no 6º, aí é falha de indução e você vai pra cesárea, mas com uma indicação, né? Verdadeiro, que é muito bom. O que não dá é pra gente precisar desnecessária, tá?
No geral, a maioria das mulheres com 3, 4 comprimidos já começa a sentir as contrações. Até lá, então as 6 primeiras horas, 12, você não vai sentir contração, tá? No geral, assim, o que isso significa? Que você vai estar em observação. Então, assim, dê notícia para sua família, já mostra esse vídeo para eles antes de ir pra indução, porque as pessoas ficam assim, a acompanhante lá fora, a mãe, né, a avó do neném, geralmente. Mas minha filha tá aí sofrendo desde ontem, até hoje não teve esse menino. Mas ela não vai ter agora, minha senhora, ela tá induzindo. E isso demora, tá? Não é entrar para tirar o bebê numa cesárea, é para induzir um processo, né, de forma artificial que deveria ter sido natural. Mas lembrando que a indução é mais segura do que ir direto para uma cesárea. Essa indução deve ser feita com a mulher já no hospital para que ela seja monitorizada, tá? Ela e o bebê. Tantas contrações, sangramento, movimentação. Você vai ficar repetindo esse exame da CTB sempre antes de colocar o comprimido. E é isso. Se você multiplicar 6 comprimidos vezes o intervalo de 6 horas, vão dar 36 horas que você pode ficar lá esperando só para começar as primeiras contrações. Então até aí é para começar. Aí vai ter mais o tempo do trabalho de parto. Por isso que a indução medicamentosa é desgastante, porque ela desgasta o emocional primeiro, né? A mulher já fica internada mais tempo que outras. Às vezes, aquele momento o acompanhante não pode entrar, mas o ideal é o acompanhante já entrar desde esse momento, tá? Isso vai muito da instituição. Mas, legalmente, esse é o direito das gestantes. O Propes também é prostaglandina, só que ele é uma fita. Se coloca ele e tira depois de 24 horas. Eu vi várias induções com as duas, Propes e o comprimido. O comprimido você vai colocando um a cada 6 horas, né? E o Propes você coloca um só uma vez, é uma fita, o médico coloca lá no meio do colo, enrolado no colo uterino, para que essa prostaglandina seja absorvida também. Só que o que eu sinto do Propes é que ele vem, parece assim, pé na porta, sabe? Então ele começa muito mais impetuoso e as mulheres têm dificuldade de lidar, porque fisiologicamente falando, quando a mulher entra em trabalho de parto natural, é uma escadinha que gradativamente vai subindo. Agora, quando é uma indução, pode ser que a mulher sinta que de uma vez ela entrou numa fase ativa quando ela tá só com 2 centímetros. Então é difícil mesmo, né? E precisa de muito apoio emocional e preparação. E nós temos a sorocondução com ocitocina. Então, depois que já evoluiu esse trabalho de parto, o colo já está mais favorável, já tem até uma dilatação expressiva, aí pode ser que os médicos optem também por fazer uso ali da ocitocina, tá? Que é o soro. Mas muitas, depois que engata esse trabalho de parto, não precisam fazer mais uso de nada. Essa indução é só para o primeiro momento, é só para induzir. Depois que se entra em trabalho de parto, ele segue ali naturalmente, tá? Uma outra intervenção que podem fazer associada à ocitocina, inclusive, para conduzir essas contrações, né, para a fase mais ativa, é a amniotomia, que é a rotura artificial da bolsa, é quando o médico rompe a bolsa através do toque. Lembrando que tudo isso é legal, tá no seu plano de parto, que você entenda, que você faça as escolhas que você também achar mais necessárias, que você tenha explicações sobre todo esse processo e que participe das decisões. Isso, né, é o que é o parto humanizado, que é um parto respeitoso, onde você é a protagonista desse evento. É isso, mulheres, falei um bocado, né? E aí, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, vai ajudar a chegar a mais pessoas, vai me ajudar, vai ajudar o canal a crescer. Eu adoro me comunicar com vocês, né? Eu acredito que precisam muito de informação. Então se inscreve aqui, fica comigo, leia a descrição, compartilha, comenta. Estão livres aí para fazer o que vocês bem entenderem. E até o próximo vídeo. Beijos de luz da lua!